louvado e agradecido é o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que vive e que reina para todos sempre. Você que está entrando aí nesse canal, vocês sejam bem-vindos e bem-vinda, e aonde quer que você esteja, que Deus te abençoe e te livre de todo mal, te livre do homem sanguinário, do homem perverso, das balas perdidas, dos assaltos, e que toda investida maligna na tua vida não venha prosperar, não venha prosperar em nome do Senhor Jesus Cristo na tua vida, da tua família, na tua casa, nos teus entes queridos, que toda seta venha a ser paralisada em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu só te peço que você deixe o teu gostei, compartilha esse recado que eu vou dar, compartilha, deixa o teu gostei e se inscreve no canal, que são coisas interessantes que o nosso Deus mandou entregar em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma bênção para a tua vida espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eu estou tocando nessa tecla, o nosso Deus mandou eu fazer essa reunião logo cedo para tocar nessa tecla. É uma tecla muito importante que o nosso Deus está mandando eu entregar para a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que nós estamos vivendo o final dos tempos. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Só a pessoa ser muito leigo no assunto que não está percebendo os noticiários aí, como é que está a situação aceleradíssima para o fim. Por quê? Porque o relógio do Apocalipse já vai cruzar os ponteiros e, meu amigo, minha amiga, se nós não se consertarmos urgentemente, vai ser problema sério, vamos ter problema sério. Por quê? Porque o nosso Deus, ele está preocupadíssimo. O nosso Deus, ele não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos venham ter a vida eterna. Está vindo milhares e milhares de pessoas para conhecer o Evangelho, e o inimigo, como ele é astuto, ele levantou, ele selecionou pessoas, milhões de pessoas aí para desviar o povo do Evangelho. É seta, malícia que o inimigo tem para desviar o povo do Evangelho. O Tomé perguntou para Jesus: Mestre, qual é o caminho que nós temos que seguir? O Tomé perguntou para Jesus qual é o caminho que nós devemos seguir. Jesus falou: Tomé, o caminho sou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai a não ser por mim. Então, meu amigo, minha amiga, não adianta querer pular muro, não adianta querer atravessar a fronteira para chegar ao Pai, para ir para o reino do Pai, para ir morar com o Deus vivo todo-poderoso. O caminho é Jesus. Na Bíblia diz que o nosso Deus, ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. O nosso Deus, ele está preocupado com a tua vida eterna, ele está preocupadíssimo com tua alma, ele está preocupado com você literalmente. Eu ia fazer uma pregação, Deus tocou no meu coração para dar esse recado. Quem escutar e gostar, deixa o teu gostei, amém? Porque você só em deixar o teu gostei, você está fazendo a obra de Deus comigo. E se você não deixa o teu gostei, é porque você está querendo que a alma dessas pessoas literalmente vá para o inferno. Porque ninguém vai comentar, ninguém vai falar. Nós estamos vivendo os final dos tempos. O arrebatamento vai acontecer a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo. Você pode estar aí na tua casa, você pode estar com teu namorado, você pode estar numa praia, você pode estar em qualquer lugar. Vai ser num abrir e piscar de olhos. E por isso que o nosso Deus, ele está preocupadíssimo
que ele já sabe que tem milhões de pessoas que estão com a salvação comprometida, porque nós estamos vivendo o final dos tempos. Tudo que aconteceu, que está acontecendo, Jesus já profetizou há 2000 anos atrás, já aconteceu. E Tomé perguntou para Jesus, e Jesus falou: o caminho sou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai. Não adianta as pessoas querer ficar escutando essa fábula que se falam aí fora, que todos os caminhos vai a Deus. Quem fala isso são falsos profetas, são falsos pastores, para enganar o povo de Deus, para não deixar as pessoas conhecer o Evangelho. Porque para você ter a ideia, o Satanás, ele levantou agora no final dos tempos, ele fez uma seleção, ele fez um curso de seleção, um curso seletivo de falsos profetas, de pastores que passam o dia inteiro com a Bíblia na mão, com o microfone na mão, mas são tudo obras de engano, O nosso Deus, ele está sabendo que aquelas pessoas ali não estão pregando o Evangelho. O nosso Deus já está sabendo, porque o Espírito Santo já saiu daquilo ali faz tempo. São pessoas que estão desviadas, estão no Egito. E o que eles estão fazendo? Eles amanhecem o dia mentindo, enganando o dia inteiro. É de manhã, é de tarde, com a Bíblia na mão aberta, enganando o povo de Deus, de manhã, de tarde, de noite, até 2, 3 horas da manhã, enganando o próprio povo de Deus. São pessoas que estão desviadas do Evangelho e estão atrapalhando a salvação, de outras pessoas, pessoas que estão vindo para o Evangelho, querem conhecer a palavra do Deus vivo e estão sendo ministradas por verdadeiros satanás, por verdadeiras legiões incubadas, mentindo descaradamente. Tem umas aí que estão até com a cara inchada de tanto mentir de manhã, de tarde e de noite. São pessoas que vivem com o microfone na mão, com a Bíblia na mão, trabalhando literalmente para o reino de Satanás, porque o Satanás ele convocou essas pessoas para trabalhar para ele, como quem diz: olha, você já trabalhou por Deus vivo, agora você vai trabalhar para mim, Você fica fingindo que está pregando a palavra de Deus, porque você vai enganar muitas pessoas pela tua aparência, pelo teu nome, pelo teu eu, pelos teus cenários, pelos teus templos, pelas multidões e multidões de pessoas que você está carregando, por multidões e multidões de pessoas que estão inscritos no teu canal, por milhares e milhares de pessoas que você tem aí. Ninguém nunca vai desconfiar que você trabalha para mim. Isso que o Satanás selecionou essas pessoas. Você vai arrancar a lã dessas ovelhas até o tronco, e vai passar para mim. Você vai trabalhar literalmente para mim. Isso foi a ordem que Satanás deu para essas pessoas, e as pessoas estão aí, estão arrancando a lã das ovelhas e passando para os parceiros, que é o Satanás, passando o dinheiro da luz para as trevas, e ninguém está percebendo, ninguém está visualizando, porque são coisas muito bem feitas que essas pessoas estão fazendo. Por quê? Porque isso aí foi profetizado pelo próprio Deus vivo, todo-poderoso. São pessoas que não têm vergonha na cara e ficam mentindo de dia e de noite, amanhece o dia mentindo, termina o dia mentindo, enganando o próprio de Deus para se beneficiar de lucros, de fins lucrativos, para passar aquela renda, porque não existe igreja, não existe, aqui é tudo fachada. Aquilo ali é para enganar o povo de Deus, para passar literalmente a renda para o Satanás que mandou ele ou ela trabalhar. Falou: olha, agora você
vai trabalhar para mim, porque o Satanás laçou, o Satanás levou para o Egito pela arrogância, pela prepotência, pela dureza de coração, e o Satanás laçou a pessoa, e as pessoas continuam de linha de frente enganando as ovelhas tudo inocente, querendo se alimenta entre aspas, porque as pessoas abrem a Bíblia no versículo e distribui ali em cima daquele versículo, distribui a palavra do Deus vivo todo-poderoso, e o nosso Deus, eles estão pregando entre aspas, e o nosso Deus está vomitando, essas pregações que essas pessoas estão fazendo, porque Deus sabe que ali não tem nada a ver com ele, e Deus está vomitando a tua pregação, Deus está vomitando tudo isso que você está começando aí, comentando coisas para enganar o povo de Deus e as pessoas que estão vindo para o Evangelho com a salvação comprometida por tua causa. Olha que a coisa não vai ser brincadeira, a coisa vai ser séria, porque quando você vê pessoas que têm ministério aí gigantesco, pessoas que têm ministério com não sei quantos milhões de pessoas, pessoas que têm essas lives aí na internet, que na internet tá assim, a internet está lotada de falsas pessoas mentirosas que tem até a cara inchada de tanto mentir de dia, de noite, de tarde, com a Bíblia na mão, fingindo que está pregando a palavra de Deus e fazendo o quê? Desfazendo, distorcendo as pessoas que estão vindo conhecer o Evangelho, distorcendo, e as pessoas com a salvação totalmente comprometida, porque você pode perceber, eu falo porque eu já andei nesses ministérios quase 40 anos, já fui obreiro, já fui pastor e nunca eu vi ninguém falar da salvação para ninguém, nunca vi, é uma coisa tão séria, porque eu coloco os vídeos falando sobre a salvação, ninguém comenta, ninguém olha, ninguém dá o gostei, ninguém fala nada. Por quê? Porque o Satanás já escravizou ali de um jeito que quer levar para ele, e vai levar para ele, e vai levar. Não fique pensando que vai acontecer essas coisas daqui a 50 anos, vai ser esse ano que vai acontecer coisas terríveis que você não tem ideia. E você que está aí brincando de ser rica, brincando de ser rico, você que está aí tirando a lã das ovelhas para levar para os seus parceiros, que se chama Satanás, são parceiros que as pessoas têm, que as pessoas foram obrigadas, olha, tu vai ter que trabalhar para mim agora, você não vai trabalhar mais para Deus, você vai trabalhar para mim, você vai arrancar a lã dessas ovelhas para de noite você trazer para mim colocar na balada, para mim colocar nos usos, nos vícios, para mim colocar no Egito. O Egito, para quem não sabe, o Egito é um lugar que tem lascívia, que tem prostituição, que tem fornicação. Por isso que essas pessoas não querem um relacionamento com ninguém, não querem ter um compromisso com ninguém. Por quê? Porque o Satanás já laçou e está sendo obrigado a ficar tirando dinheiro das ovelhas, de dia e de noite, e tirando dinheiro das ovelhas para levar para ele. Ele deu uma ordem, falou: olha, nessa seleção você foi escolhido, escolhida, você vai trabalhar direto para mim agora, você vai arrancar o dinheiro sagrado das ovelhas e vai passar para mim, você vai trabalhar para mim, você vai ter que me dar o dinheiro dessas ovelhas, eu vou ficar arrancando o dinheiro seu, você vai ficar trabalhando 24 horas para me abastecer, e aí de você, se você não fizer isso. São pessoas que estão laçadas por Satanás, fingindo que estão fazendo a obra de Deus, desviando milhões de pessoas do Evangelho, comprometendo a salvação de milhões de pessoas do Evangelho. As ovelhas, coitadas, vão vindo para cá, estão vindo querendo se alimentar, estão vindo querer saber uma proposta de Senhor Deus Todo-Poderoso, e encontra essas pessoas ali, um cordeirinho
cordeirinho ali, feito santo, feito santa, são cordeirinho na frente de milhões e milhões de pessoas, e ali está incubado uma legião de demônio que você não tem ideia. Você não tem ideia. As ovelhas que passam aqui, eu alerto sobre a salvação. Por quê? Porque o arrebatamento vai acontecer, você vai ver que coisas terríveis que vai acontecer, coisas terríveis. E se você não aceitar Jesus, se você não passar por esse caminho, você vai ver as coisas terríveis que vai acontecer, porque para você ir para o reino de Deus, você tem que aceitar Jesus. Essas pessoas não tocam no assunto, não evangelizam, não falam nada, é mentindo 24 horas, usando a palavra do Deus vivo todo-poderoso, escarnecendo do evangelho, brincando com a palavra sagrada para se beneficiar de lucros, para ficar rico, para cada dia mais pegar nome, pegar fama, e estão sabendo que ele mesmo ou ela mesmo já está dentro do inferno. Porque quando a pessoa chega numa situação dessa, ela já está dentro do inferno e não tem mais salvação. Por quê? Porque as pessoas não se arrependem, as pessoas estão ali descaradamente sem vergonha, brincando com a palavra de Deus, brincando com as coisas sagradas, porque são coisas muito bem feitas que eles fazem ali na frente, aquele teatro, aquela coisa ali tudo, e por trás são verdadeiras legiões de demônio incubada para arrancar o dinheiro do povo de Deus, para passar para as parcerias, Parceira que eu falo é o quê? Parceiros são demônios que já laçou ele ou ela, e ela está sendo obrigada a trabalhar para ele, ficar arrancando dinheiro, como quem diz, você agora vai trabalhar 24 horas para trazer dinheiro para mim, e são coisas que estão acontecendo no mundo cristão, são coisas que estão acontecendo e está passando desapercebido que ninguém mais percebe disso aí. Ninguém percebe disso aí. Meu senhor, minha senhora, você que está entrando aqui, vamos se preparar urgentemente se tiver com a situação, se tiver com a vida espiritual detonada, se conserta urgentemente. Por quê? Porque esse recado é um recado duro. O recado aqui é mais para as lideranças, porque as ovelhas são inocentes, as ovelhas estão chegando, as ovelhas estão querendo conhecer o Evangelho, as ovelhas estão querendo se beneficiar das bênçãos prometidas pelo Deus vivo todo-poderoso. Mas o que eu estou falando aqui é mais das lideranças. São pessoas que o Satanás levantou agora no final dos tempos, e são pessoas que estão desviando milhões de pessoas. Cada dia mais as pessoas desviam milhões de pessoas, e o nosso Deus, ele está preocupado, porque ele sabe que essas pessoas vão perder a salvação. Você não fique pensando que no seu estado, na sua casa não vai acontecer, porque Deus, ele vai chacoalhar a terra, é a ira do Deus vivo todo-poderoso caindo sobre a terra. Você vai ver que coisas terríveis que vai acontecer. Antes de ontem aconteceu um terremoto na Turquia, entre a Turquia e a Síria, e já estão contabilizando quase 30 mil pessoas mortas debaixo daqueles escombros. Você não tem ideia quantos milhões de pessoas estão indo ali, quantas pessoas estão indo ali sem a salvação, você não tem ideia. Às vezes você que está aí está sendo culpado daquelas pessoas que estão indo ali sem a salvação, porque são pessoas que Deus abençoou, que Deus levantou, botou lá em cima, e estão trabalhando ao contrário, estão trabalhando para Satanás, não estão trabalhando com Deus, pensando que Deus não sabe, pensando que Deus não está vendo, porque Deus sabe onde você vai, onde você entra, onde você sai, quando você termina essa live aí, Deus sabe onde você vai, Deus sabe o teu comportamento, Deus sabe que você é uma verdadeira obra de engano. Você que está nesses tempos aí,
arrancando a ovelha, arrancando a lã das ovelhas até o tronco para pagar suas dívidas, para pagar os seus processos, para pagar. Deus sabe quem é você e você vai pagar um preço terrível, porque vai acontecer coisas terríveis. O nosso Deus, ele vai chacoalhar a terra e não vai dar tempo nem de ninguém pedir perdão, não vai dar tempo nem de ninguém pedir perdão. Aquelas pessoas nunca imaginaram na face da terra que o centro comercial ali da Síria foi tudo por terra, foi tudo de água, não foi só o centro comercial, porque pegou de uma ponta a ponta entre a Síria e a Turquia. Aquelas pessoas nunca imaginaram que ia morrer ali debaixo daqueles incômodos. Foi questão de minuto, os prédios começaram a desabar, o nosso Deus chapulejou e aconteceu o que você está vendo, que já está quase 30 mil pessoas mortas. Mesma coisa vai ser aí na tua cidade, mesma coisa vai ser aqui em São Paulo, mesma coisa vai acontecer em vários e vários lugares, ali o centro de São Paulo, aquele miolo entre Santa Efigênia, aquele miolo ali entre Barra Funda, Santa Efigênia, Higienópolis, Barra Funda, Campos Elísio, aquela área central ali até na Praça da Sé, até chegando ali na Avenida do Estado, aquilo ali vai desabar de um jeito, porque Deus vai saculechar a terra. Por quê? Porque tem muita gente perverso, muita gente ruim, muita gente pisando, matando, fazendo toda a qualidade de horror, e o nosso Deus, ele está observando tudo, ele está vendo tudo, e a ira de Deus vai cair sobre a terra, e você vai ver o que vai acontecer. Não vai ser daqui para todo mundo, há 2, 3 anos não, vai ser aqui, não vai ser só aqui, vai ser em Pernambuco, vai ser aí em Alagoas aí vai ter também um sacudide que Deus vai começar a estremecer. E se você não se arrepender, meu senhor, minha senhora que está nessa situação, não se arrepender totalmente dos teus pecados, não santificar, não pedir perdão a Deus, voltar para o caminho do Senhor, urgente, parar de mentir, parar de enganar, parar de ficar com a Bíblia na mão aí, com a cara inchada de manhã, de tarde, de noite, para querer pegar mais público, mais nome, pegar mais fama, arrancar mais dinheiro do povo, para dar para as trevas, porque Deus sabe que não existe nada, de tudo é tudo mentiraiada, tudo uma obra de engano. Deus sabe que são obras de engano. Você, minha senhora que está entrando aqui nesse canal, nós vamos ter que se consertar, nós vamos ter que se santificar, nós vamos ter que jejuar, nós temos que orar mais, se consertar mais, porque vai acontecer coisas terríveis. Essa pregação não era para mim falar, eu ia pregar, eu estava pregando, eu estava fazendo uma seleção de vídeo sobre lutas espirituais, sobre quebra de maldição, sobre libertações espirituais. Então o nosso Deus falou, não, você vai falar da salvação, porque eu estou preocupado e o meu povo está totalmente comprometido, porque essas pessoas que estão pregando aí nessa situação, essas pessoas, o nosso Deus está olhando para a cara dessas pessoas, está vomitando, porque ele sabe que é só nojeira, ele sabe que é só engano, ele sabe que é só mentira. O nosso Deus, ele está vomitando, olhando para a sua cara, para a cara dessas pessoas que estão pregando aí o evangelho de mentira, enganando, porque o nosso Deus fala na Bíblia para não tomar o santo nome dele em vão. São pessoas que acordam de manhã até de madrugada tomando o santo nome do Senhor em vão para se beneficiar, mentindo descaradamente, enganando o povo de Deus descaradamente, só para se beneficiar de fins lucrativos, porque o dinheiro que estão arrancando dessas ovelhas inocentes que estão aí por tudo que é lugar, porque são milhões, não são poucos, são milhões de pessoas que essas pessoas estão enganando. Esse dinheiro aí está indo para as trevas, está indo para a balada, está indo para a loucura, está indo para a lascívia, está indo para o Egito totalmente, não está indo para ministério nenhum, não está indo para a casa do Senhor, não está indo para essa mentiraiada que as pessoas estão pregando aí, porque está indo para as trevas, é onde a pessoa está, porque a alma dessa pessoa, misericórdia, já está dentro
dentro do inferno, porque não fique pensando que você, quando fechar os olhos, você vai para o seio de Abraão. Quando você fechar o olho, aonde você está aí, você pode ter certeza que os anjos de Satanás já vai te arrastar e vai levar você para dentro do inferno. É na hora, não é no outro dia, não é no outro dia. Por quê? Porque Jesus, ele estava sendo crucificado, com os dois ladrões, e um dos ladrões falou para Jesus: se tu és filho de Deus, te livra dessa situação aí agora. E Jesus ficou olhando para aquele rapaz, e o outro do lado falou: Senhor, para onde o Senhor for, aonde o Senhor for, me leva para onde você for, me leva para onde você for, lembra de mim quando o Senhor fechar os olhos, lembra de mim. Jesus falou: olha, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Foi na hora que Jesus fechou os olhos, Jesus falou: olha, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Quer dizer, não é depois da manhã, nem depois, é a hora que você fechar o olho aí, que você está escarnecendo do evangelho do Deus vivo, você, minha senhora e meu senhor, que se diz apóstolo, que se diz bispo, que se diz profeta, que se diz pastores com o microfone na mão o dia inteiro, enganando milhares e milhares de pessoas. Você que está nessa situação, você pode ter certeza que a hora que tu fechar o olho aí, tu vai direto para o inferno, porque Jesus falou para aquele ladrão, falou: olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Quer dizer, o nosso Deus, ele levou aquele ladrão para o paraíso. Por quê? Porque ele se arrependeu e pediu para ele levar ele. Jesus falou: ainda hoje, não vai ser amanhã, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Você que está aí, que está escarnecendo do evangelho do Deus vivo, se prepara, porque a tua fatura já passou no fax do Deus vivo todo-poderoso e já está descendo para você pagar o que você está fazendo, desviando milhões de pessoas do evangelho, o que você está fazendo aí com essa falsa aparência, com essa falsa pregação, com essa falsa escarnecendo do nome do Deus vivo todo-poderoso, porque Deus fala para não tomar o santo nome dele em vão. Você vai pagar um preço terrível, se der tempo, né? Porque tu vai pagar com a tua alma dentro do inferno. Tu vai pagar num tormento inferno. Por quê? Porque você está tirando as ovelhas, está desviando as ovelhas do evangelho do Deus vivo todo-poderoso. Você fica se entregando para as ovelhas, você fica se dando para as ovelhas não sair do teu canal, não sair do teu ministério. Você fica praticamente se entregando para as ovelhas, com medo que as ovelhas saiam, para as pessoas não pararem de te bancar. Você pode ter certeza do que você está fazendo aí. Você vai pagar um preço tremendo que você não tem ideia, enganando milhões e milhões de pessoas aí com a tua aparência, enganando com essa falsa aparência aí para as pessoas, usando a Bíblia Sagrada, usando o versículo aqui para segurar as pessoas, para não sair do teu ministério, para não sair dos tempos, para não sair não parar de te seguir, não parar de te bancar. Você fica se oferecendo para as pessoas, se oferecendo com papo furado de casamento, de honra, disso, aquilo. Você fica usando a palavra sagrada para segurar as ovelhas, para tirar as pessoas da presença do Deus vivo todo-poderoso. Tu te prepara que tua fatura está chegando, e é o nosso Deus, é o próprio Deus que vai fazer você ver você lá dentro do inferno, porque é o caminho que tem que ir. Porque não fique pensando que Deus vai passar a mão na tua cabeça porque você é bonito, porque você é bonita, porque você tem dinheiro, porque você tem milhões e milhões e milhões de coisas aí nas bolsas de valores, que essas pessoas que estão aí, como bispo, como apóstolo, como falsos profetas, porque está lotado aí de gente, e Deus está vendo essa carniçaiada aí, Deus está vendo essa nojeira, e o nosso Deus, ele vai parar com isso, o nosso Deus, ele vai chacoalhar a terra, do jeito que aconteceu na Turquia, vai acontecer onde você mora, vai acontecer aqui em São Paulo, vai acontecer no Nordeste, vai acontecer em vários e vários lugares, porque são milhões de pessoas que Satanás selecionou para estar nessa situação que você
você está fazendo aí, para estar fazendo o que você está fazendo aí. Tu te arruma, tu te pede perdão a Deus imediatamente, porque vai ser difícil sair, porque faz tempo, né? Agora, faz tempo que você está na mão do Egito, faz tempo que você está desviado, desviada, porque eu sei de tudo que acontece. Eu sou um profeta do Deus vivo e tudo que o nosso Deus sabe, ele revela aos seus profetas, ele revela aos seus profetas, e eu sei de tudo que acontece na tua vida, eu sei de tudo que acontece, eu sei de tudo que acontece na vida dessas pessoas que têm esses templos, eu sei de tudo, toda camuflagem, toda mentira, todo engano, toda falcatrua, você que fica arrastando o dinheiro das ovelhas para passar para os teus parceiros aí, para os teus parceiros que o Satanás levantou, o Satanás te laçou e você está usando o dinheiro sagrado do suor das ovelhas para abençoar, não, para dar o dinheiro das pessoas. As pessoas pensam que tem alguma coisa, algum ministério, alguma ovelha, tem um coração bom, as pessoas doam e o dinheiro vai tudo para a balada, tudo para a loucura, tudo para a mão dessas pessoas que são parceiro seu, lá onde quer que seja, e você pode ter certeza que o dinheiro está sendo lançado dentro do inferno. Dentro do inferno você vai pagar um preço terrível. Por quê? Porque o preço que tu vai pagar é a própria tua alma que já está dentro do inferno, é a própria tua alma que está dentro do inferno, e tu te cuida, porque o Deus vivo todo-poderoso já está de olho em você, já está de olho em você, e vou estar de olho nessas pessoas que têm esses templos aí, que está tirando o suor das ovelhas para pagar a dívida, para pagar processo dele e dela, usando o dinheiro sagrado, ficando cada dia mais bilionário, vai pagar um preço terrível, vai pagar um preço terrível. Esse é o recado que Deus mandou entregar logo agora de manhã. Você, minha senhora, meu senhor, que entrou aqui nesse canal, que Deus vai te abençoar muitíssimo, porque eu vou ficar tocando nessa área da salvação de vez em quando, porque nós precisamos, porque Deus fala que em primeiro lugar é o meu reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. O primeiro lugar é o reino dele, e para nós irmos para o reino sagrado não tem outro caminho, não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Você tem que se batizar. Se você é batizado, você tem que lutar 24 horas pela tua salvação, porque em questão de segundo vai acontecer um terremoto daquele ali e vai matar, vai ceifar milhões de pessoas, não vai ser pouco não, porque Deus ele vai balançar a terra e essas pessoas perversas, principalmente aqui em São Paulo, na área central ali, vai morrer muita gente, vai morrer muita gente. Tu acredita se tu quiser, se tu também não quiser acreditar, não acredita, mas o que eu estou falando é um recado do Deus vivo todo-poderoso para essas pessoas tomarem vergonha na cara, essas pessoas tomarem vergonha na cara, essas lideranças. Eu não estou falando isso para as ovelhas, eu estou falando para as lideranças tomarem vergonha na cara e parar de escarnecer do evangelho do Deus vivo todo-poderoso, porque é a ira de Deus que vai cair sobre a terra e você vai ver o estrago que vai acontecer, porque tu já imagina, Deus todo-poderoso irado, você já sabe que a coisa não vai ficar boa, a coisa não vai ficar boa. Vamos orar, as ovelhas que está passando aqui, nós vamos orar, vamos determinar, vamos ficar firme e vamos se consertar diante do Deus vivo todo-poderoso. Por quê? Porque o arrebatamento vai acontecer. E antes desse arrebatamento acontecer, você vai ver o nosso Deus, ele vai estremecer